Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos começando mais um programa TV Saúde. Hoje, terça-feira, uma terça-feira linda, e eu tenho um convidado hoje mais que especial aqui no nosso programa, no nosso estúdio. É uma pessoa que tem uma história de vida maravilhosa. E eu quero contar com a sua participação e a sua audiência, porque hoje você vai conhecer um pouco mais da vida de uma pessoa que mudou a sua história. E para você com certeza vai servir de exemplo. Muitas pessoas hoje passam por dificuldades, problemas, quem não tem, não é? E hoje você vai conhecer então uma história de sucesso. Uma história de uma pessoa que um dia foi engraxate e hoje é presidente do CREFITO, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. Aqui no nosso estúdio tenho a honra de recebê-lo, de estar conosco hoje, professor Dr. Gil Lúcio Almeida. Boa tarde. Boa tarde, Abner. O prazer é todo meu estar com vocês. Bom, nós vamos começar então o nosso programa. É claro, todo o programa aqui eu apresento os nossos convidados, eles contam a sua história. Hoje não vai ser diferente, aliás, ainda mais hoje com você, né? Uma pessoa tão querida, tão importante hoje aqui no nosso estúdio. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, mas eu vou pedir para o Zu, aquele moço do cabelo bonito que você gostou, dá um zoom aqui na TV de plasma que nós vamos mostrar o vídeo então, com as fotos da vida do Dr. Gil, né? E ele vai comentar então esse vídeo conosco. Bom, a primeira frase aí: viva para deixar um legado para a sua família e sociedade. Sim. O legado não é necessariamente um dinheiro, uma riqueza, um bem. Pode ser um gesto, pode ser um sorriso, que é o caso de meu pai, né? Aí mostrando as diversas funções que exerço na vida: a de orientador, de executivo, de líder, de professor, de cientista e a mais importante, de um ex-engraxate. Faça do seu trabalho a sua oração e de diversão. Dedique-se a ele com todas as suas forças e energia. Aí a única foto, Abdo, que trago da infância. Sim. Ainda em Minas Gerais. Em 84 você se formou na Federal de São Carlos. Legal. E aí é uma cópia de Chicago, uma foto de Chicago, né? Fez mestrado lá. Fiz o mestrado em São Carlos e o PhD lá. Sim. Não deixe que o medo de seus monstros paralise ou domine suas ações. Humanize-os e coloque-os sob seu controle e comando. Aí é no Brasil, a foto é no Brasil, onde nasce o Rio São Francisco, mas também aí é onde eu fiz o pós-doutorado, no Rush Medical Center. Estabeleça objetivos e metas realistas que possam ser atingidos em curto prazo, mas planeje o futuro. Sonhe com a vida melhor que espera você lá na sua frente. Eu termino o doutorado, volto ao Brasil e sou professor da Unicamp, onde orientei 17 mestres e doutores. Tenho vários artigos publicados em revistas científicas. Não coloque a culpa em terceiros por dificuldades que você, sua família ou sociedade estejam enfrentando. Faça valer os seus direitos, usando o seu poder político ou recorrendo ao poder judiciário. Aí quando nós fomos eleito presidente do conselho, nós estamos inaugurando esse prédio dia 26, totalmente informatizado. É o primeiro órgão público a abolir o uso do papel. Essas frases são, na verdade, os segredos que eu quero conversar com vocês nesta tarde, que eu vou aprendendo ao longo da minha vida e vou usando para superar as barreiras. Você foi reeleito com 92% 92% dos votos. Unanimidade, né, Francine? Aí não desperdice nem por um minuto que você ganhou de graça quando chegou a esse mundo. Eu vou falar fundamentalmente sobre essa incrível capacidade que nós ganhamos quando chegamos aqui, que é essa capacidade de aprender, de ser melhor. Sim. E o livro, nós contamos, né, a história dessa criança, que é exemplo de muitos brasileiros, migra do campo para uma cidadezinha, exerce todo tipo de funções, mas sempre busca através do trabalho e através do estudo o mecanismo de ascensão social. Gente, olha só, esse livro
foi lançado agora em agosto, né, Gil? Agosto. Já foram vendidos quase 20 mil exemplares. Correto os dados, Francine? Quase 20 mil exemplares. O título, O Engraxate que Virou PhD, né? Agora nós vamos bater um papo com ele. Como que foi a sua história de engraxate? Eu quero saber lá do início como que você começou. Família humilde. Abner, o carro da migração, o caminhão da migração com as nossas tralhas chega na frente de um casebre infernizado por um trilho de ferro. Eu vou no fundo daquele quintal e descubro que a única vida que tinha ali era um pé de mamão todo esturricado. Tudo que havia aprendido até os 8 anos e meio de idade sobre como trabalhar na roça, como cultivar a terra, não poderia ser usado naquela cidadezinha atacada pelo pó de cimento que caía 24 horas por dia. Então era hora de inovar. Eu vou para a frente da fábrica de cimento e descubro que os homens, mesmo debaixo de toda aquela poluição, amavam ter o sapato brilhando. E comecei a observar como os meninos engraxavam sapatos. Passei numa mercearia, pedi uns pedaços de madeira, do alfaiate levei uns pedaços de pano e do dentista 3 escovas de dente usadas. Fui para casa e construí a minha primeira caixinha de engraxate. Isso há quantos anos? Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 8 anos e meio. Já estamos falando de um evento de quase 4 décadas atrás. Construí a minha primeira caixinha de engraxate toda desengonçada. Mas ainda Abner precisava de 3 latas de graxa, uma preta, uma marrom e uma incolor, e 3 escovas para concluir o meu primeiro projeto estratégico. Peguei o meu material, coloquei nas costas e fui em direção à loja para comprar a mercadoria a prazo, fiado, porque dinheiro não tinha. Antes de bater naquela loja, eu deixei que uma energia muito grande percorresse todo o meu corpo, dos pés à cabeça. Eu acho que é isso que nós chamamos de acreditar. Precisava desesperadamente do sim e não poderia levar o não para casa. Entrei naquela loja e propus ao dono que me vendesse as 3 latas de graxas e as 3 escovas, que eu engraxaria o sapato de toda a família dele pela metade do preço. Sorrindo, ele me disse que a família não tinha tantos sapatos assim a serem engraxados. Aí lembrei do meu compromisso de não levar não para casa. E provoquei aquele senhor que então me vendesse uma única lata de graxa preta, que eu sairia dali e iria trabalhar, e enquanto não o pagasse eu engraxaria o sapato dele gratuitamente. Peguei o meu material, fui para a frente da fábrica e quando eu começo a atender o meu primeiro freguês, eis que o sapato de Mário era marrom e eu só tinha a graxa preta. Contei a Mário a minha história, que se interessou por ela, foi ali e comprou a minha graxa marrom e lá eu atendi o meu primeiro freguês. Mas Abner, quando eu achei que estava tudo resolvido, eis que eu descubro que é competição, que nos joga para frente, que nos obriga a ser melhor. E aí começo a ver engraxates aparecendo de todos os lados. Concorrência. Para dar o passo seguinte, eu fui entender qual era a principal reclamação da minha clientela. E descobri que nada mais irritava os homens do que, ao ter o sapato brilhando, levar de graça para casa a meia suja. Então desenvolvi uma cartelinha que colocava entre o sapato e a meia. 15 dias depois, acredite, eu estava sendo copiado por todas as crianças. Era hora de dar um passo a mais à frente. Fui para casa, peguei aqueles vidrinhos, aqueles plásticos, na verdade, de Rexona, e coloquei água e sabão. E aquilo eu lavava o sapato antes e dava um brilho todo especial no sapato. Disse aos meus concorrentes e aos meus clientes que havia uma magia naquela água e sabão, né? Que no livro revelo tratar-se apenas de água e sabão. Mas veja, existia mesmo magia naquela água e sabão. Era a vontade daquela criança de fazer melhor, era a vontade daquela criança de fazer a diferença. Então ali eu aprendia que muitas vezes a mudança na nossa vida, ela está na nossa frente.